mas com um assunto que eu acho importantíssimo e estou muito alegre e satisfeito da Associação dos Criadores Cavalo Campolino, tem interessado, né, e está aprovando, né, essa medida aí, que eu acho que é um avanço na raça muito grande. E também em defesa do animal, né, porque só a disposição nacional aqui no Parque Gameleira, tanto da Campolina e de outras raças, já tem mais de 30 anos que eu sou o comandante, né, vamos ver assim, da clínica veterinária, né, e o RT da exposição. Então, eu vi as coisas mais absurdas acontecerem aqui, né, e fora, em outros locais também. Então, achei muito importante. E essa palestra, nós vamos falar desde o primórdio mesmo, o que é o doping, né, tudo, e depois vamos debater aqueles assuntos mais importantes. Porque depois você tem que sentar mesmo, né, para fazer um estatuto bem feito disso, né, não tem problema. E também para mostrar para os criadores que eles são peça importante nesse exame de doping, né, porque, infelizmente, tem muitos profissionais, né, que, como veterinário, devia ser os primeiros a defender os animais, né, são os que estão provocando mais essas coisas aí. Tá ok? Então, pode passar e começar. Introdução, eu vou falar alguma coisa sobre o doping, tá? E depois podem interromper, depois tem algum debate no futuro. O Brasil possui o terceiro maior plantel de equinos do mundo. Esse agronegócio movimenta em torno de muitos bilhões, né? Então, com tanto dinheiro envolvido, passa também, né, a incentivar as pessoas, né, promoverem certas deslealdades, né, para ganhar proveito disso aí. Próximo. Tem que falar mais rápido, porque começou mais tarde. A origem da palavra doping, dup, palavra holandesa que significa batismo, sabe? Ou seja, algumas substâncias iniciavam o indivíduo em uma vida nova. Então, foi uma junção dessas palavras para chegar no doping, entendeu? Que também o doping é uma vida diferente no animal também, né? Nome também de uma bebida holandesa usada para suportar a fadiga e os rigores do inverno. Então, isso já vem de muitos anos. DOP, bebida alcoólica primitiva usada como estimulante também do sul da África. Isso nos primórdios. Próximo. Vou andar mais rápido nesse aí. Conceito de doping. Então, doping mesmo, nós vamos falar algumas definições do doping. O doping é qualquer substância ou procedimento usado que influencia no desempenho do animal. Ou, também, doping é a administração ilícita de fármacos ou outros agentes, né, com a intenção de melhorar o rendimento físico em competições. Então, tudo assim é um ato de deslealdade, né? Vamos ver se está forçando, né, que o animal, né, participe de competição, né, com efeito dessas drogas. Tá certo? Próximo. O doping também é uma aplicação ilegal de medicamentos, substância ou qualquer agente físico capaz de alterar efetiva ou potencialmente o desempenho do cavalo, com finalidade de favorecer transações desonestas e fraudulentas. Não só no esporte. É usado muito em vendas também de animal, em comercialização. Falo que já participei, já fui. Eu já tive caso, eu tenho que ter em problema sério na justiça, né? Assim, eles me chamaram para ver várias situações de vendas de animais, tá certo? Que tinham problemas seríssimos, que aquilo ali foi, como é que fala? Mascarado, é isso mesmo, com substâncias desse jeito, né? Enganando o proprietário também, e aquele que compra. Por isso nós temos que ter muita atenção nisso, vamos discutir isso mais à frente. DOP também é administração ilícita de fármacos e outros agentes e animais de competição, com a intenção de alterar seu rendimento físico, seja em sentido positivo ou negativo. Próximo. É porque nós estamos falando em doping, todo mundo acha que é só para aumentar a performance do animal. Mas existe o doping negativo, que nós vamos falar daqui um pouco também. É aquele que diminui a performance. Muitas vezes usado pelo inimigo, né? Para prejudicar o seu animal. Em 1899, a palavra doping foi definida no dicionário inglês como uma mistura de ópio e narcóticos, usada para alterar o rendimento de cavalos de corrida. Então, começou nessa época, em 1899. Assim, oficialmente mesmo no país, né? Próximo. O animal dopado é um ato de deslealdade com os demais concorrentes da prova. Então, todos os proprietários de animal, né, todos aqueles que lidam com o animal, ele tem que ter a consciência que é o seguinte, que você está usando uma determinada substância desleal com outro concorrente seu, tá certo? Então, fica o quê? Uma deslealdade. Com isso, fica uma competição, né, anormal, é isso?
aquele que ganha muitas vezes não é o que merece. O treinamento rotineiro adequado é a forma correta de conseguir um desempenho progressivo, até um determinado limite dentro da capacidade física de cada animal. O principal não é dopar. Desde que você treine seu animal, né, desde cedo, com exercícios, né, acompanhados por profissionais, e faz aquilo ali rotineiramente, seu animal nunca vai precisar de ser dopado. Não é isso? Então, o que não pode é animal que não faz exercício, né, adequadamente, e que, de repente, você põe numa competição. E, para compensar, começa a administrar substância nesse animal. Então, o ideal é que faça o treinamento correto com o animal, que não há necessidade disso. Próximo. Outra coisa, no equino, no homem, você sabe que o doping foi usado inicialmente, a vida quase toda, no próprio homem, né? Mas nos esportes, então nós temos vários casos, né, de doping nas Olimpíadas e outras competições. Agora, o importante é que no equino isso é pior ainda, porque o homem, ele admite ser dopado, ou ele mesmo até se dopa, não é isso? Agora, o animal não, o homem dopa, ele não sabe que está sendo dopado, tá certo? Aí que é mais grave a situação. Então, você pega um animal, né, e aplica substâncias, né, cirurgias, né, bloqueio de nervos no animal, passivamente o animal está passivo. Isso que é o pior. Ele não admitiu que fizesse isso com ele. Ninguém perguntou se podia fazer isso com ele. Tá certo? E o número de medicamentos, o cavalo já anda até com medo. Ali tem um desenho, mas eu cheguei perto de animal, você chega perto dele, já começa também a levantar o pescoço, sair fora de você, de tanta injeção de medicamento. Teve um profissional aqui, nessa última exposição, foi até do Manga Larga, que ele estava olhando cerca de uns 8 ou 10 animais, no máximo. Ele gastou durante a exposição, que eu conferi depois, 200 seringas. E 8, 10 animais durante a exposição. E a maior parte são coisas que não vão resolver nada, só vão trazer prejuízo. E a maior parte estão enganando o próprio proprietário, que chamou o proprietário para informá-lo disso. Então, tem muitos proprietários, acho que estiver dando medicamento, o cara está com atenção, mas não está enganando a pessoa. 200 seringas e 10 animais numa exposição? Não existe isso. Próximo. Isso aqui, tirei uma foto, foi até numa exposição, que a gente ficava impressionado. A gente, de manhã cedo, aqui depois da clínica, você via assim, essas lixeiras, só de medicamento. Então, eu fiz questão de tirar foto, né, para mostrar, e você não ficava impressionado. Então, durante a noite, mesmo de dia, a quantidade de medicamento que eram dados para os animais, na maioria das vezes, sem necessidade nenhuma. Então, gasto desnecessário, né, abusando do animal e muitas vezes trazendo problemas futuros para esse animal. Então, era exagero mesmo. Hoje, na Manga Larga, que eu estou mencionando, que já usa mais de 5 anos o exame antidoping, hoje é raro você ver isso aí. Então, já está tendo uma resposta, né? E que vai acontecer com a Campolina. Né? Parabéns para vocês que estão aprovando isso aí. Então, era um abuso. É como jogar esse dinheiro fora, muitas substâncias prejudiciais e outras substâncias têm efeito em um não, enganando o proprietário. Tem efeito em um. Pode passar a próxima. O controle das competições através de exames de doping é a maneira mais justa para definir o verdadeiro campeão, além de manter a saúde do animal e dar confiabilidade às competições. Isso que é importante mais. No momento que você começa uma determinada raça, agora já tem várias raças, não vamos falar aqui, que você faz controle com exames de doping, você está dando confiabilidade àquela exposição. Os criadores, né, confiam, sabem que ali vai ter honestidade naquele julgamento ali. Então, dá confiabilidade e também vai ganhar o verdadeiro campeão, aquele que ganha sem ter que usar nenhuma substância que auxiliou naquilo, entenderam? Então, ele vai ser um verdadeiro campeão. Próximo. No Brasil, são poucos os eventos equestres que obrigam a realização de exames de doping, que são mais frequentes em jockey clubes. Então, praticamente, tem um tempo atrás, só em jockey clubes que faziam exames de doping. Hoje, algumas associações de criadores já incluíram o exame em competições, como cavalo Manga Larga manchador, jumento pega, né, o Rivaldo, até que comanda essa parte lá, né, Rivaldo? Cavalo árabe, quarto de milha, etc.
E o quarto milho parece que está empregando em quase todas as competições. Não é isso? A manga larga, praticamente, ainda está fazendo exame de doping só na nacional. Mas tem que estender isso aí a outras posições. Não é isso? Porque muitas vezes o animal ganha competições, chega na manga larga, ele foi selecionado a outra competição, mas foi selecionado dopado. Então não adianta quando chega aqui. Não é isso? E interessante, a gente que já trabalha há muitos anos com isso aí, a gente acompanha e vê aquele grande número de animais que participam de uma exposição que é difícil voltar na outra, não é verdade? Vocês são técnicos, juízes, é difícil, porque eles já vão castigando tanto animal com exercícios mal feitos e com essas medicações, né, e esses anabolizantes e outros produtos, nós vamos falar na frente, que ele não aguenta depois. O tempo de vida útil dele é curtíssimo, né? Outro, próximo. Então, desde histórico agora também, desde o surgimento de competições, o homem procura meios para aumentar seu desempenho ou do seu animal. Então, isso já vem de antes de Cristo, desde aquelas corridas de bigas. Começou a ter alguma competição, já começa a querer inventar alguma substância, né, alguma droga, para fazer com que o próprio homem, o animal, né, ele tenha mais competência que o outro. Então, isso já vem de anos e anos atrás. Próximo. Na mitologia grega, conta que Diomedes, filho de Árias e Cierne, alimentava os seus cavalos com carne humana para deixá-los selvagens e invencíveis. Eles acreditavam, pegar a pessoa morresse, dava carne de homem, para ver, de humano, para ele ficar mais agressivo, mais selvagem. Isso é só para dar exemplo, as coisas. E hoje, não está muito longe, né? Eles não usam isso não, eles usam cada droga que é pior que isso ainda. Nós vamos falar certas coisas aqui que eles usam, que são absurdos que eles usam. Então, sempre, e quanto mais parece assim, drástica, né, a solução, a pessoa parece que gosta mais. Não, isso deve ser bom, né? Isso deve ser bom. Próximo. Atletas de Jogos Olímpicos antes de Cristo, Cristo quando tinha aquelas Olimpíadas, né, eles já usavam cogumelos para aumentar o desempenho nas provas. Eles achavam que a substância que tinha do cogumelo ajudavam eles terem uma força competitiva maior, né? Na Roma Antiga, usava-se uma mistura de água e mel para melhorar o desempenho dos cavalos. Era usar toda essa substância. E, além de usar nos humanos, mas dá a impressão que eles começaram até a usar mais o equino mesmo na antiguidade, tá? Nas competições, que eram grandes números. E o cavalo, você sabe, é o único animal que participa de Olimpíada até hoje, né? Com vários esportes que tem. Próximo. Em Viena, 1910, realizaram-se as primeiras análises em salivas de cavalo para o controle de dopagem. Então, esse controle antidoping que nós estamos discutindo aqui agora, já em 1910 já estavam preocupados com isso, olha, em 1910, há mais de 100 anos atrás. E começaram a fazer os primeiros exames, que são diferentes que fazem hoje, que foram aprimorando com o tempo. Estão fazendo no início com saliva do cavalo. No Brasil, o primeiro controle oficial de doping foi realizado no final da década de 40. Você vê, da década de 40 já foi feito exame antidoping. Os cavalos de corrida aqui. O Código Mundial de Antidoping, criado em 2003, regula o controle do doping em animais que participam de competições. Então já tem um código mundial agora, 2003 controla tudo. Próximo. Aí dando um exemplo de atletas que a gente já conhece também, em 1988, quem já tem uma idade um pouquinho, né? Não meu amigo, já tem mais zero, mas há pouco tempo atrás, esse Ben Johnson foi conhecido, né, no mundo todo, né? Era um espetáculo como competidor, ganhando todas as competições. E foram descobrir, perdeu a medalha de ouro de 100 metros rasos e título de homem mais rápido do mundo. Ele era o homem mais rápido do mundo e perdeu o título. Por quê? Quando o antidoping usou o uso de anabolizantes. E que usa, muita gente já pega até hoje contra isso. Eu estava fazendo uma revisão na literatura, hoje, mas só sobre alguns assuntos, a quantidade de gente nessas últimas Olimpíadas que pego no exame antidoping é uma coisa impressionante, o anabolizante. E o anabolizante traz um prejuízo enorme ao homem e também ao equino, e está sendo usado demais o equino, o anabolizante, né? Em 1998, na Tour de France, né, ocorreu um escândalo onde se constatou um enorme número de ciclistas flagrados usando hormônio do crescimento, além de altas doses de anfetaminas. E essas histórias, vocês ficaram sabendo uns 2, 3 anos atrás, no ciclismo foi pior ainda.
aquele ciclista, não me lembro o nome agora. Hein? Lance Armstrong. Você viu que era um herói para todo mundo. Foi descobrir que usava doping de toda maneira. Inclusive, e tem gente já usando em equino também, transfusão de sangue. Você sabe disso, né? Faz transfusão de sangue. 1 ou 2 litros de sangue, no homem ou no cavalo, umas 2 horas antes de uma competição, para aumentar o número de glóbulos vermelhos, para aí aumentar a oxigenação do organismo e melhorar o estado físico do animal. Tá certo? Você vê o absurdo que está acontecendo. E foi descoberto nesses caras. Hoje ele está pagando um preço alto por isso, ele ficou desmoralizado. E fora os problemas para trazer esse futuro. Uma coisa. Bom, o próximo. A nadadora Rebeca Guzmão foi banida do esporte pelo uso de testosterona exógena considerada anabolizante. Então, conhecida nossa aqui foi até banida. Né? E ela até não é muito forte, não, né? Mas ela nunca usou anabolizante. Eu não sei se eu troquei a foto. Pode ser outra foto. Né? É Photoshop. Agora, o doping também, olha bem isso aqui, gente, que eu peguei numa literatura que eu li. O doping também está presente nos esportes eletrônicos. Os jogadores estão se turbinando para participar de competições. Competição eletrônica, o cara já está dopando, tá certo? Para ter mais concentração num jogo eletrônico. Gente. Então, um negócio assim, isso é brincadeira, né? Próximo. Há uma ligação, essa palavra falou importante é ganhar, né? Gente, eu falo que presenciei um criador, chegou perto de mim, que discutiu comigo lá na clínica muito, que eu não queria determinada substância aplicar. Então ele falou, aí nós começamos a explicar para ele, né, a desonestidade num ato desse, o futuro desse animal que poderia acontecer. Ele virou para mim, eu prefiro um campeão morto que um sadio que não ganha. Ele falou assim comigo. Então você vê como que é a cabeça de uma pessoa dessa. Então como que uma pessoa dessa pode criar animal? E tem gente que vai lá e obedece e faz o que ele está pedindo ainda, que eu acho que é pior ainda, né? Pior ainda. Há uma ligação forte entre o cavalo e o cavaleiro, mas essa ligação não exime os humanos dos impulsos de competições que, levados ao exagero, pode se traduzir em crueldade. Então, um animal que é para ser seu amigo, você pode usar crueldade com ele, igual eu vi casos, e vou contar os casos que já aconteceram aqui, de crueldade mesmo. Próximo. Dando exemplo também desses campeões que usam, né? Em 2008, agora há pouco tempo, cavalos como Rufus, né, de Rodrigo Pessoa e outros animais aqui, eles foram penalizados após detecção de substância nonibamida presente em pomadas. Não sei se esses caras sabem, eles perderam o título da Olimpíada. Eles passavam pomadas no boleto, que aquilo ardia, e treinava antes, onde que batia, doía. E o cavalo, então, ficava condicionado, o cavalo saltava mais, porque com medo deles barrar e machucar e doer. Aí você vê, o animal começou a evitar, saltava mais alto, por causa de dor que ele sentia se batesse com a perna ali. Aí você vê que chega o absurdo. E com pessoas conhecidíssimas, né? Falam que são atletas, né, e que ganham um punhado de medalhas, medalha de ouro, e usam essas coisas também. Não sei se esses caras sabendo disso há mais tempo. Aí. Próximo. Agora, o doping e as substâncias proibidas. Tá ok? Próximo. Então, eu tinha falado antes, vou reiterar aqui. O doping pode ser positivo e negativo, e acidental também. Muita gente começa, ou acha, entende por doping, que só pode ser positivo, só substância para aumentar a performance do animal. Não, mas tem um doping negativo, nós vamos falar também. Aquele que prejudica o animal, para ele, diminui a sua capacidade, é o contrário. Esse é o doping, nós temos que discutir muito isso, como for fazer o estatuto, alguma coisa, que o doping nós temos que ter muito cuidado também, que a maior parte dos criadores não usam doping, a maior parte não usa nos animais. É daqueles que não usam e que alguém pode ir ali de madrugada ou qualquer hora jogar uma substância na água, tá certo? E dar uma medicação. Então, nós também tem que providenciar essa vigilância, entendeu? Que depois é difícil. E aqui eu tive caso aqui, depois provou que era mentira do determinado veterinário, né? E
que eu cheguei de manhã aqui na clínica, tinha polícia aqui dentro do parque, uma confusão danada. Ah, não, que uma pessoa invadiu uma baia e medicou o animal, estava lá dentro, foi lá para ver. Aí tinha marcas de pé na parede, tudo. Fomos descobrir depois, o veterinário, ele que bolou isso. Ele aplicou o medicamento para sair fora, ele foi mesmo, depois descobri. Ele pôs marca de pé e chamou a polícia como se uma pessoa estivesse lá dentro. Olha o absurdo que chega essas coisas aqui. Então, nós temos que tomar conta para olhar isso também. Né? Isso é completo, verdadeiro isso. Então, o positivo, ele estimula e restabelece o desempenho dos animais. Ele pode estimular e aumentar o desempenho do animal. Né? Esse é positivo. Anti-inflamatórios, anestésicos locais, analgésicos, estimulantes, são várias substâncias. E nós temos uma lista de mais de 2, 3 mil, né, substâncias naquelas várias categorias que vão aumentar esse doping positivo. Né? Então, esse estimula o animal. Próximo. O negativo, administração de substâncias que afetam negativamente o desempenho do animal, como sedativos e tranquilizantes. Muitas vezes, isso ocorre em algum lugar. Da pessoa, às vezes, passa, às vezes na injeção, passa com um determinado medicamento oral e joga dentro do coxo de água do animal. Tá certo? Ou, pode ser também, lugar que não tem uma vigilância constante, chegar lá e aplicar algum remédio, passar com a seringa ali. Né? Aqui nós já tivemos casos aqui, dia à noite, deles cortarem a cauda de um cavalo, né? Depilar toda, né? Foi até campeão depois, mesmo só com a cauda. Né? Foi, aí foi campeão. Você lembra disso? Mas é o que eles usam, né, demais para prejudicar o animal. Né? Então, esse doping negativo, nós temos que ter muita atenção, porque realmente, tá certo? O criador, né, para ter a maior consciência, a pessoa que, né, que é honesta, cria cavalo com amor e tudo, e uma hora pode vir um bandido também e pôr um doping. Como pode também pôr o positivo. Né? Ah, não, isso tem. Isso aí tem, mas assim, eu já vi vários casos, já fui procurado. Não, esse animal é muito nervoso, não quer chegar na pista, qual substância daqui para acalmar? Então, toda hora tem isso. Então, tudo é treinamento e condicionamento, não há necessidade dessas coisas. Agora, o doping positivo pode ser feito também pelo inimigo. Como? Porque se aquela substância que ele aplicou lá vai sair no exame antidoping e vai punir o animal dele, mesmo se for para o animal ganhar, ele toca aquilo ali. Ele vai escondido e joga essa substância lá. Eu estou repetindo isso, porque nós temos, para implantar essa norma agora e tudo, nós temos que ter um cuidado, né, muito grande de proteção aos animais. Não é isso? Tem que ter muito grande. Próximo. Tem um doping acidental, que depois a gente vai distribuir para os criadores, vamos ver assim, as substâncias que pode conter num medicamento que você acha inocente, e lá no meio tem alguma droga, né, que pode sair. Eu tive um problema aqui há 3 anos atrás, com a medicação, estou esquecendo o nome agora, que é de complexo vitamínico, tá certo? E naquelas letrinhas pequenas e grandes, a pessoa compra. Na hora que fui ver, bati o olho lá embaixo, pequenininho, tinha cafeína, tá certo? E muitas vezes o criador não usou aquilo, por causa da cafeína, não. Ele usou por causa das substâncias, das vitaminas e minerais, estava ali. Mas escondido, estava escondido, não. Bem com letra pequenininha, que quando vem essa substância antidoping, hoje, e já anteriormente também, exige que vem no rótulo assim, ó, não doping, nem isso, então, essa substância sai no doping. Então, algumas pessoas usaram, nós tivemos que teve um problema sério aqui. A gente vê até provar que as pessoas que usaram foram inocentemente, foi acidental. Né? O feno de alfafa, fonte de salicilato, pode causar autocontração urinárias dessa substância, ácido salicílico. Mas aí, pode causar. O limite com isso, eles permitem um limite máximo disso aqui. Para não evitar o seguinte, a pessoa está dando ácido salicílico, mas fala que veio do feno, entendeu? Por isso que dá uma certa, uma margem de tolerância, tá certo? Tem que dar, que pode acontecer. Antes de exposição, né? E durante de usar. O que tem que fazer? E se o seu animal
gripou, ou tem qualquer problema respiratório, ou que necessite de antibiótico, você tem que procurar, nós vamos depois discutir sobre isso, a clínica veterinária para realmente comprovar, né, que aquele animal necessita daquele medicamento. Que a gente examina, faz todo um prontuário, não tem problema. Mesmo se sair no exame antidoping, vai sair que aquilo ali foi acidental e veio nessa substância. Por isso que é importante, mesmo aquele criador que traga o seu veterinário, tá certo? Se ele nota qualquer alteração, doença, afecção no animal, ele examina, mas examina junto com o pessoal da clínica, para ver que realmente aquele animal tem problema. Eu já tive casos aqui, de você chegar aqui na parte da manhã, ver um veterinário e falar assim, professor, eu quis até te ajudar, olha como é que fala, quis te ajudar, hoje à noite o animal meu teve cólica aqui, para não te acordar, eu mediquei. Só que tem, que o animal não teve cólica, não. Que tem substâncias que você usa no tratamento da cólica, igual esses anti-inflamatórios não esteroides, né, que é usado principalmente para claudicações. Aí ele usa, não, mas que teve cólica. Agora, qualquer hora que tiver cólica, tem que ir lá na clínica, então está 24 horas de plantão lá, para examinar se realmente já está de cólica. Aí ele pode usar aquele remédio. Mas dava o golpe, entendeu? Já chega lá, eu falei, então traz uma... Não, já está bom, nem precisa trazer. Não, deixa eu dar uma olhada no animal, não leva. Por isso a gente tem que ser rígido nesse controle, tá? Então, essa penicilina, atenção para ela, tá? Todos esses antibióticos à base de penicilina tem procaína no meio, tá? Próximo. Técnicas de dessensibilização, essas neurectomias, viu, gente? Nós temos neurectomias químicas, tem neurectomias cirúrgicas. O que é neurectomia? É quando você, falando grosseiramente, você corta o nervo ali, retira o nervo, né? Eles chamam de desligar, né? Então, no quarto de milho, usa muito, né? Ó, professor, vê se você desliga o animal para mim. Isso é uma das práticas mais perigosas que tem. Uma prática dessa, que você dessensibiliza o animal, muitas vezes para sempre, esse animal, vamos ver que perde, dependendo da altura que foi bloqueado o nervo, ele perde a sensibilidade toda ali embaixo, sem sentir nada. Vou dar um exemplo que aconteceu. Por 2 vezes, em 2011 e 2012, na pista da Gameleira, numa exposição do Manga Larga, que fui chamado correndo, quando o animal parece fraturou a pata. Vocês ficaram sabendo, a canela toda? Fraturou, e o juiz ficou impressionado, que custou a ver, só depois está vendo o animal correndo e sangue saindo, foi ver. Pois o animal fraturou, tá certo? A falange completa, com exposição, como não tinha dor nem nada, continuou correndo. Por aí você vê o crime de uma situação dessa. Continuou correndo. E o veterinário que fez isso aí. Agora, foi levado até para o conselho, hoje não teve resposta sobre isso. E no outro ano, teve uma luxação completa da articulação metacarpo-falângica, que é a desarticulação ali do boleto, que foi provocado por bloqueio também. Foi lá na pista, mesmo jeito também. E essas técnicas de neurectomias, gente, elas são gravíssimas para o animal. A gente pode até usá-las, tá certo? Igual eu já usei em animal, vamos ver aquele animal mais velho, que não vai participar mais de competição, né? Eu peço até que o proprietário, junto comigo, assine um documento sobre isso, mas que tenha um final de vida feliz, porque a dor é tão grande que não aguenta, você pode fazer, deixa no piquetezinho ali, né? Só para comer o seu capinzinho, sem faltar nem nada, né? Agradecer ao animal pelo tudo que ele fez pelo Criador. Aí você pode até fazer. Agora, tem gente que faz isso para pôr o animal em competição. Eu já vi gente bloquear nervo, quando o animal estava com laminite, que teve rotação de falange um pouco, você sabe, dor horrível. Vai lá e bloqueia o nervo. Ele anda, poucas horas que ele andar, ele dá um pouquinho, está tudo exposto, né? O osso todo exposto à sola. Então, isso são coisas bárbaras, bárbaras que se fazem com os animais. Não é isso? E também os bloqueios anestésicos e infiltrações interarticulares. Até eu dei um exemplo aí, ó, na seta de cima, chama sesamoide abaxial e digital palmar lateral, que pode ser medial. Então, nós temos vários pontos. Até eu falo com meus alunos lá, eu tenho um curso só de infiltração. Tem vezes que eu fico com medo de dar o curso, que aí a pessoa aprende, e ainda vai falar o professor que me ensinou a fazer isso. É lógico, viu, gente, que essas infiltrações e bloqueios, elas são necessárias, tem hora. Elas são necessárias para quê? Tem hora que você vai fazer uma pequena cirurgia,
né, para você lidar naquele membro do animal deixar, você pode bloquear o nervo, dessensibilizar, mas só para que momento? Não para pô-lo em competição. Então a gente usa mesmo, e tem que saber. E fazer as infiltrações das articulações, eu tenho curso só disso. Mas aprender para o bem, né? Para tratar. Nós temos infiltrações, principalmente algumas articulações, você tem que infiltrar antibiótico, né? Anti-inflamatório, fazer um tratamento, aí tudo bem. Agora eles já usam, não, para a competição. O animal tem uma dor, que os anti-inflamatórios e os analgésicos comuns não curam. O que eles fazem? Não, vamos bloquear o nervo. Ah, não deu certo? Neurectomia. Você pega animais jovens com neurectomia, tá certo? E está condenado a essa vida. Ele perde toda a sensibilização. Aí, para ganhar uma prova só, né, acontece isso. E tem muitos animais que têm isso. Atenção, por isso que a gente tem que estimular, igual já tem outras raças, chama exame de compra de animal de venda. Que aí você tira raio-x das articulações, você faz teste no animal para ver se tem sensibilidade ou não, porque muitas vezes você compra, eu já vi que o criador comprou animal que foi feito neurectomia nele, ele não quer saber. Na hora que viu que complicou a situação, aquele animal não sentia dor quando ele foi comprar, porque ele estava neurectomizado. Então, faz parte, né, dessa venda, que hoje já está propagado no mundo todo, em vários raças no Brasil, chama exame de compra. Que muitas vezes aquele animal dá problema seríssimo, mas está mascarado, né, pelas aplicações dessas neurectomias, né, que eles fazem ali. Próximo. Doping é a substância proibida. A FEI, Federação Equestre Internacional, publica periodicamente uma relação de substâncias proibidas que são classificadas de acordo com grupos farmacológicos. Então, a FEI, essa federação, ela que indica isso. Aí, atenção, um momento aqui é o seguinte. Quando você vai instalar, né, essa prática do exame antidoping, a própria associação pode ter seu próprio estatuto, nem obrigada a ser o da FEI. Né? Você tem que sentar, é lógico que você vai se orientar por uma federação, né, de respeito no mundo todo, e pode também acrescentar ou tirar algumas coisas, desde que façam reunião com vocês, com o criador e tudo, para ver o que pode ser feito do seu próprio estatuto. Não tem que obedecer. Essa FEI, quem obedece ela rigidamente, são cavalos de corrida de salto, aliás, cavalos de salto, né, que tem essas regras. Mas nós temos outros. Por quê, gente? Nossos cavalos são totalmente diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. Eles sabem que nossos cavalos não são atletas, né? Só os de salto. Eu faço uma pergunta. Quanto tempo que dura uma pista de um cavalo de salto? Mais ou menos. 2 minutos? 3? De um cavalo de corrida? Hein? Não chega a 3, né? O serviço de 2, 3 minutos. E nosso cavalo de marcha? 2 horas, 3 horas. Então, o esforço está certo que é um tipo de exercício diferente. Igual o cavalo de corrida, de explosão. É lógico que tem esses acidentes também, tem tudo. Mas o nosso cavalo está sendo explorado demais da conta. O exercício dele é 1000 vezes pior que o outro. A pista do outro, eu falei, 2 minutos. Nós temos pista aqui que tem hora de julgamento, viu? Tem que ter atenção, de 2 horas. Por isso os animais estão tendo, os que a gente fala de LER, né? Lesões por esforço repetitivo. Por quê? O que eu tenho examinado hoje, eu estou fazendo um trabalho com raio-x de problemas principais de bursite, em equino, e de esparavão ósseo, no jarrete. Vocês não acreditam. É raro o animal hoje, se você tirar um raio-x, tem esparavão. Por quê? Como na competição é tão longa, lá na fazenda, o cavaleiro também vai trabalhar com ele muito tempo também. Eu conheço o cara todo dia trabalha mal 2, 3 horas. Não é isso? E muitas vezes forçando em locais diferentes da pista que ele trabalha. O cavalo de salto é só fazer exercício onde? Na pista que ele trabalha, de corrida também. E o nosso, tem hora que eu vi o cara pulando, saltando linha de trem, subindo montanha, atravessando o rio, para marchar depois. Quantidade de lesão e esforço está fazendo com o animal. Então nós temos que ter muito cuidado com os animais com isso, né? Com o esforço que eles fazem. Nosso cavalo é muito atleta para aguentar isso. Por isso também que é raro o animal, depois você começa a montar, daí 1, 2 anos, olha, a coisa mais rara, eu faço, a gente fica trabalhando aqui nas posições, eu gosto de ser observador. É raro você ver um animal que não está mancando. Não é isso? Raro. Cadê esse esforço louco que faz com o animal? Próximo.
É considerada prática antiesportiva a falta grave de acordo com a FEI. Aqui, mais ou menos, nós vamos ver isso aí nesses estatutos também. Gente, até que hora que a palestra, porque ela começou tarde, eu não queria muita coisa. Hein? Nossa, eu estou nem na metade. Vamos rápido aqui. Então, é considerado prática antiesportiva a presença de substâncias proibidas, né? O uso de substâncias ou métodos proibidos, isso é que ela faz na introdução dela. A recusa de coleta de amostras também nós temos posto no estatuto, que a pessoa não deixa fazer a coleta no meu animal. É punição também, tem que deixar fazer, tá? Tentativa de bular o controle do antidoping, nós já tivemos cara que queria invadir e trocar vidro e substância lá dentro. Posse de substância proibida, andar. Ele não está aplicando, mas já foi pego gente aqui que estava andando com a maleta, na hora que abriu tinha as piores substâncias. Dava também até, tinha outras, até podia também estourar um caixa eletrônico aí, né? Podia ter. Tráfico de substâncias proibidas também. Cuidado, gente. Se a polícia é rodoviária federal pega um carro desse veterinário com esse medicamento, uma parte importada, é preso também. Mesmo se ele não usou ainda. Hein? Ajuda em encorajamento a qualquer cumplicidade envolvendo a violação das regras. Mesmo se é um animal, mas você está incentivando aquela pessoa a fazer, é proibido também. Tá? Isso chama moralização, né? Próximo. As substâncias proibidas são administradas por vários meios. Ela pode ser por via oral, respiratória, ocular, endovenosa, intramuscular, por supositório, massagem, qualquer coisa. Uma pomada que você usa no exame antidoping, isso você tem que ter cuidado. Um colírio, esses colírios que são à base de anti-inflamatório, não tem? Principalmente dexametasona, né? Betametasona. Quando for usar na exposição, a gente tem que aplicar junto, porque ele sai no doping. Mesmo a gota que você põe, ele vai sair no exame de doping. Então tem que provar que aí, lá vai sair dexametasona. Mas como você vai provar que a dexametasona você usou foi no olho, por causa de uma inflamação? Por isso tem que fazer isso. Tá certo? É isso que complica. Outra coisa, respiratória, né? Hoje usa muito clenbuterol, né? Esses pulmonil, pessoa taca esse animal aí. Isso é grave, gente. Isso traz problema futuro de lesão cardíaca no animal. Isso. Tá certo? Aí põe, fica dando esse clenbuterol, tem criador aqui o tempo todo. Tem animais que têm doença respiratória crônica, obstrutiva, eu falo DPOC, né? E está sempre dando para o animal essa substância, que são um broncodilatador, né? Que aumenta, e mais traz lesões futuras do animal. E cai no antidoping também. Fricção, top, né? Essas substâncias podem estar contidas em medicamentos, produtos veterinários e agrícolas, rações, líquidos, tônicos, pasta, colírio. Tem que ter muita atenção, tem ração, o que expõe, sabe? Para ver se não tem essa substância no meio também. É lógico que é um controle muito grande. Mas essas serem perigosas, essas de fundo de quintal, entendendo? Que muitas vezes a pessoa pode fazer e acrescentar na ração e depois sair no exame antidoping. Perigoso. Próximo. Vem correr aqui. Nesse site ali, quem quiser olhar, encontra-se um guia de substâncias proibidas listadas em ordem alfabética. Então, você vai nesse site, tem todas as substâncias que são proibidas. Tá certo? Para você dar uma olhada. Próximo. Se não constar alguma base ou nome comercial de alguma droga, isso é importante, eu vou explicar. Na relação de medicamentos proibidos, mas se ela pertencer a um dos grupos farmacológicos listados, seu uso será considerado doping. O que quer dizer isso? Vamos ver se você tem principalmente os anti-inflamatórios não esteroides. Nós temos uma gama de produto comercial. É isso? Aí já teve casos aqui que mesmo a base de um anti-inflamatório não está na relação. Mas isso não impede, mas ele está na lista. Entendeu? Aí já teve que eles entrar até com recurso, no segundo ano aqui da Mangalar, que eles usaram um anti-inflamatório, hein? Chama Coxi, não lembrar o nome. E deu positivo no doping. Ele é um anti-inflamatório, não é esteroide. Mas as pessoas que gostam de usar essas práticas, estão o dia inteiro procurando o que não está na relação, né? E também os produtos que podem mascarar o resultado. Aí eles usaram e alegaram não, que não estava na lista. Mas ele é o quê? Um anti-inflamatório não esteroide. Isso foi para a instância superior tomar uma confusão por causa disso aí. Mas a pessoa já vai, o veterinário vai aquilo, com má intenção mesmo de fazer aquilo. Né? Então, nós temos que dizer bem claro também isso aí, substância que mesmo que não esteja na relação,
mas que faz parte daquele grupo, é condenável, acabou. Não tem jeito. Próximo. Aqui nós estamos mostrando uma relação. É um sistema de classificação que eles usam, acho que eu passei isso é para vocês, não negócio, né? Então tem as várias classes. Classe 1, drogas ilegais pesadas, opiáceos, estimulantes, que têm um maior potencial de uso abusivo. Morfina, né, cocaína, fentamina e tudo. Essa, então, a classe 1 é dos dopantes mais graves que tem, considerado mais grave. Que, de acordo com essas classes, é que vem as punições também, tá certo? De acordo com a classe. Depois com o medicamento que saiu no exame antidoping, qual classe que pertence? A classe 3. Então, aí vai ver na punição, aquela medicação classe 3, quase a punição que tem que dar para o animal, para o proprietário e tudo. Então, é classificado de acordo com a classe. Então, pela gravidade da medicação realizada. Então, oi? Vou correr aqui. Eu queria ter um debate aqui. Classe 2, substâncias ilegais com menor potencial abusivo, agente terapêutico. Isso aqui depois pode ser passado, associação, depois copiar. Isso tudo ser passado para o criador depois, né? A relação todinha antes, né? Então, próximo. Agora aqui, ó, penalidades. Isso aí é a FEI que faz isso. A Campolina pode mudar isso aí, né, junto com o criador, como vai ser, como serão essas punições. Isso também é lógico. Pode ser. Só para dar exemplo. Classe 1, 1 a 5 anos de suspensão, multa de $5.000 e perda do prêmio. Hein? Dando exemplo, né? Estou falando assim. Classe 2, 6 meses a 1 ano. Então, isso aqui é pela FEI. Agora, pode ser feito, né? Pela associação. Hein? Isso estou falando, pode ser feito um regulamento próprio da associação. Isso tudo para discutir, né? Tá ok, gente? Então, de acordo com a classe, vem a punição também, né? Aí, quando vem a punição, que é um problema sério. Nossa, Nossa Senhora. Aí vai na justiça, é muita confusão. Por isso tem que ser uma coisa muito bem feita e discutida, né? Para não ter problema. Próximo. Aqui. Agora também, essa tabela, vai para vocês também, manda para os criadores, tem o nome da substância, o nome comercial, que classe que ela pertence e qual a penalidade. Então, isso ajuda o criador também. Então, eu dei exemplo de algumas drogas, mas tem várias drogas assim. Então, isso que não há necessidade de eu ficar falando uma por uma. Né? Vai para vocês terem uma ideia do que acontece. Próximo. Agora aqui. Essa aqui é interessante. É a droga, o nome comercial e o tempo de eliminação na urina. Que muitas vezes a pessoa pergunta, professor, equipalazone, se eu aplicar, quantos dias que ainda sai no exame antidoping, entendeu? Eu dei dexametasona, eu dei tal remédio assim, dei penicilina. Então, isso aqui que é importante para o criador saber, tá certo? Que muitas vezes, realmente, você não está doente, lá na fazenda, né? Você está medicando, você tem que saber o tempo de eliminação e de comunicar também. Então, vem lá, quer ver? Olha, a cepromazina, a Cepram, é 1 hora só, até ser rápido, né? Xilazina, 24 horas, 1h30, tá? Mas isso aí geralmente não se usa para estimular, né? Isso aí tudo é aquele doping negativo, mas também sai rápido. Beta-bloqueadores, digoxina, 72 horas, propanol, 4 horas, então são várias substâncias próximas, vocês vão ver elas mais comuns. Cafeína, né? Que tem alguns, isso que é o perigo. Tem vários produtos comerciais, tá? Vitamínicos, né? Aminofortil, né? Que você tem também. Que você está usando aquilo que você vê nas vitaminas, minerais, mas tem cafeína no meio. Então tem que ter cuidado com todas essas drogas. E a cafeína até 9 dias que fica. Tá certo? Então até 9 dias. Agora, passa o próximo, deixa eu ver um negócio. O ácido acetil salicílico, 8 horas. O DMSO, ó, que usa muito, inclusive em pomada, não tem aqui o dimesol, né, tem como é que chama? O Ecflogil e tem outro também, o Demigel. Está vendo? Cuidado, que é uma pomada, mas você passa friccionando e 6 horas no plasma. Tem que ter cuidado. Dipirona, 5 dias. Ó. Então, você aplica uma Novalgina, um D50, DL50, para tirar uma dor, é 5 dias. Então, se você deu aí 2 dias antes
da prova da coleta, vai dar positivo no exame antidoping, né? Mas a maioria das substâncias são de poucos dias, né? Fenilbutazona lá, 48, 60 horas. Então, são 5 dias também, em média, a fenilbutazona de 4 a 5 dias também no sangue, tá? Fluoxime, né, banamine, fica de 6 horas no plasma e na urina 48 horas. Então, 2 dias no mínimo. Tá certo? Então, é o cuidado que a pessoa tem que ter para não ser, que às vezes usou não com maldade, mas usou para um tratamento e vai dando exame de doping. Tá? Deixa eu ver outro importante. Piroxicam, 70 horas. Próximo. Betametasona, tá certo? 5 dias. A dexametasona, que é o Asian, né, com os medicamentos mais usados tem, né? Todo mundo usa Asian, qualquer coisa. 5 dias na urina. Prednisolona, que hoje está usando, mas não é Flogil, que é pomada. Mas tem a prednisolona, que estão usando para fazer infiltração, não é isso? Está usando demais prednisolona para fazer infiltração. Também 6 dias ainda. Agora, furosemida tem uma coisa interessante. A furosemida, ela mesma, ela não dopa, mas eles usam furosemida para mascarar o resultado de outras drogas, tá certo? Essa atleta mesmo brasileira, aquela baixinha de ginástica, como é que ela chama, aquela fortinha? Daiana. Ela foi punida por causa de furosemida. Não é a furosemida, ela tinha tomado para mascarar outra substância que ela tinha tomado. Por isso tem que ter cuidado. Agora, no Jockey Club, cada uma afecção que dão nos cavalos de corrida, que chama epistaxe do cavalo de corrida, o sangramento da narina, em alguns cavalos puro sangue inglês, praticamente só com eles, raro em outras espécies. Aí esses animais, quando são identificados com isso, eles podem usar, tá certo, a furosemida, que é o Lasix, né, para baixar a pressão, para não ter problema para ele praticar o esporte. Mas isso é controlado. Esses animais são usados todo dia, depois da corrida, usar mesmo um endoscópio, né, fazer endoscopia para ver se não tem sangramento no pulmão, na traqueia. Aí esses animais são liberados para usar a furosemida 2, 3 horas antes da prova, né? Hein? É isso mesmo que está lembrando. E quem faz também tem que ser o veterinário oficial lá do jockey também. Mas em nossos animais, pelo menos eu nunca vi essa alteração nos nossos animais, nunca vi. Agora, próximo. Então, gente, aqui, ó, só mais um ou outro aqui. Lidocaína, xilazina, excesso e tal. Isso é usado demais, não é isso? Para a pessoa fazer infiltração na articulação. Então, dura de 24 a 48 horas no plasma. Agora, o seu efeito também, tem gente que bloqueia o nervo antes de ir para a pista, mas você sabe que isso aí, o efeito é no máximo 5, 10 minutos ou 15 minutos. Por isso que vai toda alegre para a pista, chegando a 1 minuto mancando, que não adianta fazer isso, que vai mancar. Agora, a bucovocaína, então, aí ela vai ter um pouco mais de ação, entendeu? Um tempo maior. Mas não é também assim, não adianta. Agora, o problema dessas drogas todas de toda maneira, está lesionando ele toda hora, né, fazendo infiltração e tal. Isso traz problema para o animal também sério. O próximo. Isso aí depois tem a lista, né? Não vamos discutir um por um, no próximo, ver se acabou. Então tem essa lista grande. A prova do uso de substâncias que afetam a performance determinada é pela identificação química no material colhido para exame. Então nós vamos falar sobre a coleta desse material. Que é feita, né? A coleta. Essa coleta, o exame é feito fora aqui de Minas Gerais, que aqui não tem laboratório que faça, né? Já teve, não tem mais. E hoje eles estão usando aqui em Belo Horizonte, vindo lá, feito o exame lá na Jockey Club de São Paulo. Era feita no do Rio, depois acho que houve um incêndio lá no laboratório, parou, está uma confusão danada. É feito lá em São Paulo. E a gente coleta, vem todo a aparelhagem própria, mas hoje está usando mais, já vem 2 técnicos, né, que trabalham lá, só com essa parte, eles vêm aqui para coletar o material e trabalham, fica o tempo todo durante a exposição. Toda a prova que tem, aí também vai ser determinado para vocês depois, se vai ser só o campeão, se o campeão é reservado, se só primeiro, segundo lugar. Então tem vários exames. Mas toda hora que tem na pista, vamos ver, o campeão e o reservado ganha, esse campeão reservado, imediatamente acabou o julgamento, já tem pessoa especializada, vem o proprietário, ou o apresentador junto, com fiscais também, traz o animal
no local de coleta na hora. Tá certo? Não para em lugar nenhum. Em 2 animais de uma vez. E outra coisa, animal encaminhado ao local previamente escolhido, acompanhado de um responsável e um fiscal credenciado, viu, gente? Que se não fizer isso, a pessoa fala, não, no caminho uma determinada pessoa aplicou isso, né? Então o técnico fez isso. A gente está avisando isso, que a gente está acostumado a usar e tem toda hora um problema sério por causa disso. E a coleta do material deve ser feita no máximo 60 minutos após o término da prova. Não pode usar, geralmente, eles preferem exame na urina, só quando não consegue de jeito nenhum que vai tirar no sangue. Então, geralmente na urina. E não pode dar nenhuma substância para forçar o animal a urinar, e nem pode usar nem sonda também não. Se demora 3 horas, tem que ficar 3 horas na baia esperando urinar. Igual eu faço com o jogador de futebol também, né? Você para lá, a pessoa tem hora que vai sair, volta para casa de madrugada aí, né? Não tem jeito. Então, nós fizemos baia própria. Então, a pessoa ficou com o coletor, e aguardando que esse mal urina, né, para coletar na hora próxima. Está vendo? É uma vasilha própria que vem, você usa, tem uns frascos, então coisa muito bem feita. É que ela tem que ser muito rígida isso aí, né, para não haver nenhuma desconfiança de nada. Mesmo assim, tem pessoas que inventam que aconteceu coisa no caminho, que alguém trocou frasco, você sabe, para perturbar mesmo o ambiente. Tem muitos profissionais que tem inimigos meus, porque eles não aceitam o exame de doping. Parece que o ganho de dinheiro deles é dopando os animais. E eles fazem tudo para atrapalhar. Não é isso? Fazem tudo para atrapalhar. Nós passamos problemas seríssimos aqui com profissionais veterinários, assim, fazendo coisas absurdas aqui dentro. Já teve cara de, essa é a última agora, depois de testemunho, de entrar na clínica para roubar a ficha clínica, um profissional fazer isso. Então, você tem que estar atento o tempo todo. Eu até falei que trabalhar na exposição é o maior prazer para mim. Atender os animais, curar, isso para mim é uma alegria para mim. Falei, o difícil é cuidar dos maus profissionais. O tempo todo te dando trabalho. Então, por isso que é feito com maior rigidez, né? Coleta-se urina por meio de micção espontânea, coleta de sangue se for necessário, se também determinar se pode fazer ou não. As amostras são lacradas e enviadas ao laboratório. Então, vem a prova e a contraprova, sabe? Você embala tudo, põe nos invólucros, no mesmo dia vai de avião para São Paulo, né? Para fazer, próximo. Caso o animal, agora outra coisa, durante a competição, durante a exposição. Caso o animal precise de procedimento terapêutico durante o período de competição, deve seguir algumas normas. Vamos ver, o animal entrou aqui. Aí depois está dentro do parque, ele ficou doente. Ou aconteceu algum acidente, alguma coisa. Então, tem umas normas para isso, né? Informar imediatamente a organização veterinária oficial do evento, mesmo se ele tiver veterinário, um plantel, ele tem que ir lá junto, preencher o formulário de controle. Esse formulário a gente assina, o veterinário que levou assina, muitas vezes até o próprio peão ou o tratador assina também como testemunha, e dá o diagnóstico, informar a medicação usada e justificar tudo. E depois passar isso para a comissão. Falar, olha, esse animal tal, teve tal afecção e foi usado esses produtos aqui. Aí você assinou todo mundo, você vê que aquilo ali usou aquele produto não para mascarar ou para, vamos ver assim, por desonestidade, por necessidade. É lógico, tem muitos animais deles, dependendo da afecção, e nem pode entrar em pista mais, né? Não só coisa disso. Mas você tem casos que às vezes tem uma gripe, né? Tratamento dele em 2, 3 dias ele recuperou, vai ser ainda julgado aí mais 2 dias, você pode participar. Mas ele usou aqueles remédios para curar uma gripe que ele teve aqui dentro. Agora, outra coisa que é importante aqui. Nosso país é continental. Nós temos que ter uma atenção muito grande por isso também. Nós temos que fazer isso muito bem feito, que em certas situações não podemos ser rígidos demais, não. Porque nós temos animais que vêm lá de Maceió, lá do Rio Grande do Sul, vêm de todo quanto é lugar. E distâncias enormes, que é aqui um continente. E muitos desses animais chegam aqui cansados, chegam lesionados, não chegam? No transporte, por mais cuidado você tem. Aí a pessoa preparou o animal o ano todo, acontece um acidente, né? Na hora de descer ali tudo, esse aí a gente deve levar em consideração e tentar tratar. O que não pode é um animal que tem a doença crônica, que já tem essa doença há mais tempo, que já vem bloqueado,
que ele chega aqui e fala, não, ele foi no caminhão, você vê que não foi. Aí quer que você medique. Mas é muito importante, eu acho que nós temos que lutar isso, para ver para a gente, que é muito ruim, né? Que distâncias nossas, né? E as estradas, não é isso? Traz muito problema. Então, nós temos certas lesões que decorreram do transporte, ou situações que adoeceu aqui dentro. Aí, só de medicar. Agora, tem animais também que machucam, ou que tiveram uma afecção grave aqui, que ele, lógico, vai ser medicado, mas não pode entrar em pista porque ele não tem condição física, né? E não recuperou da doença. Próximo. Próximo, Pedro. Não, próximo. Não, o último não, tem mais. Aí. Não, está voltando, está voltando. Vai. Todo o tratamento deve ter justificativa médica. Isso é bom, gente, que vai dar uma credibilidade, né? Na disposição violenta. E, não, e auxilia até o juiz, né? Vocês técnicos, todo mundo. Associações, inclusive no caso do cavalo de salto, mesmo se o animal machucou dentro da exposição, não pode ser medicado, ele já está eliminado da prova. Por isso que eu chamei a atenção para os nossos animais, que é grande quantidade na competição, e vem de lugar distante. Tem hora, a gente tem que estudar muito essa rigidez, tá certo? Tem que estudar muito. Alguém perguntou? Não. Porque é diferente isso, né? Todos os tratamentos durante eventos devem ser controlados, né? Livre de controle. Próximo. Outra coisa que acontece, muitas vezes a pessoa dá substância para tranquilizar o animal, né, para descer no caminhão, para subir, para fazer um casco, tem que ter cuidado para isso não sair no exame de doping. Já tive pessoas que chegam e deixam para fazer o casco do animal, tá viu? Um dia antes da competição. Ah, meu cavalo é bravo, mas não pode usar substância desse tipo. Então, você tem que preparar seu animal já na fazenda, no aras, né, para não ter problema aqui. A não ser, igual tendo, o animal machuca, né, o casco, ele é bravo, você tem que dar um tranquilizante, mas isso aí com assistência médico-veterinário, junto com o veterinário responsável, para aplicar isso. Eu falo para ter cuidado, né, nos transportes. Próximo. As penalidades variam de cada instituição, mas inclui advertência com divulgação, multa, suspensão, desclassificação. Isso tudo tem que ser, igual eu falo assim, variam com cada instituição. Então, vocês podem bolar junto, né, dos técnicos, os profissionais, junto com os criadores, né, discutir sobre isso também, que eu acho que é muito importante, para não deixar nada a desejar, entendeu? Para não deixar abertura para a pessoa, não, vocês não fizeram isso, eu não aceito, aí vai na justiça, cria um caso danado. Próximo. O Código de Ética Médico Veterinário, isso aí para os veterinários, né, presentes, para meus alunos eu falo muito, tem um código. Artigo, né? 13º inciso, 23º, letra ABC. É proibido prescrever drogas proibidas, gozado com esse termo, né, por lei que causam danos à saúde animal e que tenham por objetivo aumentar ou diminuir a capacidade física dos animais. Isso aí, gente, consta no nosso juramento. É isso? Nosso código. E o profissional vem, forma, faz o juramento e vai usar fazer coisa desse tipo. Isso aí, ele pode perder, tá certo? Se for com seriedade, perder seu diploma, perder sua carreira. Porque isso são um juramento, você não pode fazer isso. Né? Próximo. O número de casos de doping tende a diminuir após a instalação de controle como um fator de intimidação. Então, a medida é lógico, primeiro, segundo ano, tem muito problema, terceiro, mas aí a pessoa vai sendo educada. Vocês lembram quando lançaram o cinto de segurança? Ninguém queria, ninguém aceitava, que não é possível. Hoje, automaticamente, né, você senta no carro, já põe aquilo ali, todo mundo aceita. Igual o controle, à medida que você vai vendo, a penalidade, vendo a melhoria da raça, vendo a diminuição de gasto que você tem e tudo, você vai começar a você mesmo controlar até os outros. Isso que é importante. Né? Próximo. Não tem, não, você soltou. É outro? Ele já foi outro. O ideal é que os animais passem da prova igualmente, em igualdade de condições. Próximo. O doping atinge não só a ética, para terminar, gente, mas também a saúde, visto que muitas substâncias têm efeitos colaterais, que podem levar à morte
E a moral, quando a noção de valores é perdida também. É desmoralizante quando você vê que a pessoa usou de um artifício para te enganar, para vender o animal também. A vitória com fraude não é progresso. Pelo contrário, leva ao retrocesso. Próximo. É dever do responsável pelo animal agir, em primeiro lugar, no sentido de preservar a saúde do animal e considerar a sua retirada da competição quando comprometeu o seu futuro. Tem hora que a gente tem que orientar, falar, seu animal não pode entrar em pista, vai trazer problema, ele vai mancar, né? Ninguém vai saber por que direito, porque tirou seu animal, é prejuízo para você. Não use esse medicamento, nós temos que educar as pessoas para não fazer isso, né? Nada mais justo que vencer através do resultado de um bom preparo físico. Próximo. Isso é interessante. O veterinário, mais que qualquer outro profissional, tem o dever de zelar pela saúde e bem-estar do cavalo, não usando substâncias que aumentam a performance ou mascaram a dor dos animais quando em competição. Isso também vale, viu, assim, com todo respeito, aos tratadores, aos peões, que eles muitas vezes ficam vendo as pessoas fazer isso, né? Então, e costumam eles mesmos começar a infiltrar. Então, eu já vi vários infiltrando, fazendo outras coisas aqui, que eu acho gravíssimo também. Então, é por isso também ir do campo a não fazer isso. Porque o animal, que é o bem-estar dele, é um animal. Não é isso? Tem que ter cuidado com ele. Próximo. Obrigado. Agora eu quero só fazer só um minutinho aqui. Falar disso aqui. É que tem uma prática que eles estão usando hoje, que não está nesse slide aqui, que estão bloqueando agora a cauda de cavalo. Vocês viram fazer? Para o animal, durante a competição, não balançar a cauda nem levantar a cauda. Aí essa prática, ela é perigosíssima. Eu já vi vários problemas animais que depois não voltam ao normal, e a cauda é importante para o animal, né? Importantíssima. Aí tem animais que começam a defecar na cauda, porque ela não mexe mais, não toca os mosquitos mais, coitado, a moça em cima dele não tem cauda para tocar, você vê que isso é um sacrilégio para o animal. E, além disso, eu vou passar um vídeo aqui agora, ele é traumatizante, mas é porque é só o que aconteceu na última exposição, que um desses veterinários fez uma filtração na cauda do cavalo, para matar a cauda. Eu falo assim, matar a cauda. Aí, quando complicou, caiu na mão de quem? Veio cair na minha mão aqui na clínica. Então, vou mostrar, para vocês verem como que é perigoso esse negócio de cauda. Olha o que acontece com esse animal. Vem lá, o vídeo. Olha bem. A cauda paralisada não mexe. Deu uma infecção, gente. Deu uma infecção na coluna. Nós vamos ver. A quantidade de pus vai sair dentro da coluna desse animal. Olha ali. É traumatizante, mas tem que mostrar para evitar essas coisas. Olha aí. Olha. Esse animal depois tem uma sepsemia depois. Então você vê, faz e depois tira o time fora, entendeu? Agora, olha que coisa absurda. Feita aqui dentro da exposição. Não, esse aí já acabou com a cauda, né? Esse aí nem precisa fazer outra vez. Não, é uma coisa assim, que gente, é chocante, choca a gente lá que você vê, né? Não, vai sair mais, olha você vê. Infiltrou tudo. Então a pessoa, além de fazer uma coisa dessa, abusiva, ele não incomoda se vai dar infecção nem nada também, não é isso? Isso é uma falta de respeito total para o animal, falta total. Olha. Não, e depois ainda chegou falando assim, não, que esbarrou num prego ali tudo. Eu falei, fui testar a cauda, você podia enferrar. Tem um ferro quente na cauda que eu não vou um cinchador. Aquilo tudo ali está totalmente anestesiado. Tá certo? Só para ter uma ideia do que acontece. Eu agradeço muito a atenção de vocês e é uma honra para mim que eu puder ajudar, tá? Obrigado mesmo aí. Não, tem. Isso é todas essas substâncias, lá no laboratório, tem a dosagem mínima que acontece. Mas toda vez você tem que ter... Estou falando, desculpa. Toda vez você tem que ter cuidado que esses exames, tá certo? Talvez a quantidade que o mato está usando todo dia, tudo vai ser acumulativo, tá certo? Então, essas substâncias, o que nós vamos fazer aqui, né, vocês?
vão enviar para os criadores todas essas substâncias, né, que tem que sair no exame antidoping, para vocês terem cuidado quando vem. Sai no exame, então você não pode usar. O que nós usamos aqui é que fica usando gelo, agora a não ser uma coisa mais grave que ocorreu dentro da exposição, que a gente pode, aí faz todo o protocolo justificando. O que não pode é um animal que já tem isso na fazenda, você vem fazendo, continua fazendo aqui, um animal que você pode prejudicá-lo depois. Ou seja, eu vou dar uma olhada assim no custo total mesmo, tá, para ver. Que acho que esse ano mudou uma taxa lá, sabe? Oi. Dá para pôr o microfone lá? Certo. Certo. Eu acho que o Ministério Público também deveria estar presente, porque isso aí é crime. Está na justiça comum. Não, a eu vou te pessoa contar. pode ser criminalmente condenada. Você está falando perfeito. Inclusive, nas duas últimas exposições, 3, aliás, essas que estão no exame, pelo que eu vi, ainda continuava de absurdo com os demais, eu fui, junto com o presidente, nós fomos lá no Conselho de Medicina Veterinária, fizemos uma reunião, eles mandaram fiscais para cá. Tá? Estão mandando um fiscal, tem que ser mais, nós temos que contratar isso mais e ver como é que faz. Porque eles têm a obrigação de fiscalizar, tá certo? Eles têm a obrigação. Então, o próprio conselho que faz isso. Aí aconteceu que algumas práticas que estão fazendo aqui, abusivas, foi relatado pela menina que veio aqui fazer inspeção na veterinária, que eu também confirmei, foi para o conselho, já vai para 2 anos, nós não temos resposta. Então, como outras coisas não têm punição aqui, é a mesma coisa do outro lado. Não pune. Tem lógica, um veterinário bloquear um animal, ele vai para a pista, fratura a perna por causa daquele bloqueio e o cara está até hoje medicando. Ué. Então, é isso que eu falo. Nós temos, isso que você falou é importante, nós temos que cobrar isso tudo. Nós temos que cobrar. Não tem jeito. Cleiton, não, nós estamos com o horário... Tá. Eu sou um mensageiro da MA. Só adiantar, só responder um pouquinho a pergunta, terminar a pergunta do Sérgio. Na Nacional vai ter antidoping, já está combinado. O CDT, na reunião de ontem, já debateu amplamente o assunto. Com a ajuda do Dr. Cleiton agora, vai montar um regulamento para o Campolina, que já vai ser praticado nessa Nacional. A gente não sabe se é exatamente o protocolo da FEI ou se é um protocolo provavelmente nosso, Campolina. Isso daí vai ser amplamente divulgado, mas já está divulgado no último Monarca e tudo, que vai ter antidoping na Nacional. Como é caro, claro que a gente não vai fazer antidoping para todos os animais, melhor que fosse. Mas, com certeza, vai ter, inclusive, além de campeão, sei lá, algum critério de sorteio. Então, qualquer animal que venha para essa próxima Nacional, por favor, cuidado, porque todos os animais estão sujeitos a um antidoping. Isso está mais do que avisado. O CDT, tem várias pessoas aqui presentes. A próxima reunião do CDT termina de regulamentar, com a ajuda do Dr. Cleiton, para a gente sair e divulgar isso amplamente daqui a 1 mês, 2 meses, antes da Nacional. Só para completar, um minutinho. Oi, Vera, espera aí. Então, a gente tem... Tá, pera. As substâncias, vocês viram aqui, a maioria delas, praticamente quase todas, são aqueles prazos de 4, 5 dias, 10, o que for.